Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 17 de novembro de 2025. A Ucrânia contra-ataca toda a linha de frente de Pokrovsk. Eu quero convidar vocês para se inscreverem, vocês que não estão inscritos, porque aqui vocês veem a verdade. E peço também a todos que gostarem do vídeo, deem um like, é muito importante. E não se esqueçam de, antes de vocês, depois que terminar, desligarem o vídeo, mesmo antes de saírem, deem um like. Isso fortalece, ajuda o canal. E também compartilhem com suas redes sociais, recomendem o vídeo, isso fortalece. E eu espero que a gente aumente consideravelmente o número de inscritos. Muito obrigado. E façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Então, uma onda maciça de contra-ataques ao longo de toda a linha de frente, que aconteceu domingo e também esse final de semana, no sábado, já começou com uma série de contra-ataques ucranianos, as tropas russas são empurradas de volta. Para vocês verem que uma mentira não se sustenta muito tempo, às vezes pode até demorar, né? Tem governos que se sustentaram na mentira, como o soviético, aproximadamente 80 anos, né? Hitler se sustentou muito numa mentira também. Tem outros governos que se sustentam em mentiras pelo mundo afora, em todos os continentes. Mas isso é temporário. Agora, no caso de uma guerra, não o tempo passa mais depressa, porque os fatos demonstram. Eles nunca cercaram a cidade de Pokrovsk, nem a linha de defesa de Pokrovsk, e quando a Ucrânia fez um contra-ataque, eles acabaram sendo empurrados de volta, que, aliás, eles não esperavam esse contra-ataque, que foi por terra, por ar, não apenas por drone, mas com caças da Força Aérea Ucraniana também, ou seja, a aviação militar. Então, essas vitórias ucranianas em Pokrovsk, na região de Donetsk, na província de Donetsk, no leste da Ucrânia, libertam centenas, se não milhares de soldados que são necessários em outras áreas também, ucranianos, né? Porque dão mais fôlego para eles e demonstram positivamente que a Ucrânia, de fato, está fazendo alguma coisa pelos seus e que está fazendo com muita competência. Os contra-ataques do primeiro corpo de exército Azov ucraniano, desde meados de agosto, reduziu progressivamente, inclusive uma saliência de 40 quilômetros, que a brigada número 132, brigada de fuzileiros motorizados russa, havia conquistado na linha de frente ao norte de Pokrovsk, ou seja, o Azov conseguiu reconquistar e reduziu, deixando-as numa pequena parte. A saliência se estendia em direção à vila de Dobropilha, que fica em uma das principais linhas de suprimento para Pokrovsk. E essa linha de suprimento os russos estavam tentando chegar. E não vão chegar. Eu não estou acreditando numa vitória russa, mas em Pokrovsk. Eles perderam o tempo, né? Ou seja, como fala em inglês, perderam o time, né? O timing para fazer essa conquista. Fizeram um monte de mentiras e não fizeram nada. As unidades ucranianas lançaram uma onda maciça de contra-ataques, coordenados ao longo de toda a linha de frente, a partir de Dobropilha, para bloquear e isolar o cerco que eles tentavam fazer, pelo menos eles diziam que já tinham feito, seguindo de Mirnohrad, Dobropilha, Mirnohrad nessa sequência, e Pokrovsk. Como os russos eles tiveram que reagir, eles não esperavam esse contra-ataque. Quando começou na região de Dobropilha, novamente, a Ucrânia já fez um movimento assim, só que mais localizado, os russos foram defender as suas posições naquele lugar e se deram mal. As unidades ucranianas esse contra-ataque tiveram sucesso e espremeram os russos ali naquela região de Pokrovsk, forçando-os a recuar, bem como nas outras também, porque das outras frentes que eles não esperavam um ataque generalizado da Ucrânia, eles tiraram para levar também lá para Dobropilha, e na realidade a Ucrânia conseguiu espremer todos eles, forçando-os a recuar. E houve casos em que foram detectados, por exemplo, foi detectado ontem um local de operadores de drones se instalando naquela região, numa edificação. Como foi identificado? Quem identificou foi um drone de reconhecimento ucraniano. Ele passou as coordenadas, em poucos minutos, um Su-27 ucraniano realizou um ataque preciso com uma bomba GBU-62 GDAM.
e aniquilou todo mundo e destruiu o local onde eles iam, a partir dali, operar os drones contra o exército ucraniano. E também foram avistadas tropas tentando entrar num prédio na região de Rudinsky, também um drone de reconhecimento ucraniano. Então aí chamaram outro avião de caça, esse não sei que tipo de avião era, mas também lançou bombas contra esse prédio, onde as tropas tinham recém-entrado, se concentrado lá um número considerável, e o prédio todo foi destruído. Ele já era escombro, né? Não é um prédio novo, nada assim. E foram lá e a ucraniana botou esse prédio a pique. Botou ele no solo, né? Destruiu o prédio. Os russos, então, abandonaram temporariamente as tentativas de alcançar essas localidades na linha de frente ali e tiveram que recuar. Tornou-se evidente que esse contra-ataque ucraniano foi bem orquestrado, né? E foi uma surpresa para os russos, porque eles achavam que estavam tomando iniciativa e a iniciativa foi da Ucrânia, enquanto o comando russo concentrava a sua atenção em Dobropilha, onde primeiramente a Ucrânia tentou atacar, eles se deram muito mal. E a aviação ucraniana fez com que as colunas se arrependessem, porque a aviação ucraniana também começou a entrar mais massivamente, não com aviões isolados, mas com um número maior de caças, e aqueles russos que tentavam entrar em Pokrovsk, notadamente o exército russo número 51 foi esmagado pela aviação ucraniana também nessa data. Aviões ucranianos atacaram uma rota crucial pela infantaria russa para entrar na cidade sitiada de Pokrovsk. E essa coluna do exército 51 estava se deslocando nessa estrada. Após identificar as tropas russas, os movimentos delas, a aviação fez vários ataques precisos com vários caças, porque era uma coluna grande, e poderosos foram realizados contra essa rota, ou seja, contra o movimento das tropas nessa rota, das tropas russas nessa rota. Aí até teve uma declaração de um dos comandantes da Força Aérea, e disse o seguinte: ninguém vai ficar parado assistindo enquanto colunas inimigas, ele chamou inimigas, é o russo, estou dizendo as palavras dele na qual ele deu a entrevista, né? Invadem nossa Pokrovsk. Juntamente com nossos irmãos das forças terrestres, realizamos vários ataques direcionados e poderosos, segundo isso foi escrito pela imprensa ucraniana. Um blogueiro militar russo conhecido como Wayne Owell, que tem ligações com as tropas russas, ele também ele fica bastante na linha de frente, ele confirmou posteriormente esse ataque e ao destroçamento desse comboio militar que foi esmagado pela aviação ucraniana. Ele disse que o ataque ocorreu depois que os soldados russos, aí ele fala como que os ucranianos descobriram. Ele falou que os soldados russos compartilharam um vídeo online mostrando como estavam se movendo em direção a Pokrovsk e estavam cantando vitória nesse vídeo. Esse vídeo foi interceptado pela, não sei como, pela inteligência ucraniana. Então foi um erro que esse blogueiro russo falou, cometido, e provavelmente quem cometeu o erro não está mais vivo, mas diversas pessoas, provavelmente até alguém que estava infiltrado pró-ucraniano, passou isso para a inteligência ucraniana, porque existem pessoas assim, eu já relatei em outros vídeos. E esse ataque dessa coluna teria como alvo a rodovia E50 ao sul de Pokrovsk, uma rota que unidades de infantaria russa têm usado com veículos leves para avançar em direção à cidade. Tropas russas, ao entrarem na cidade, foram mortas ou feridas nesses ataques aéreos subsequentes. Houve mais de um ataque até exaurir completamente os russos. A Força Aérea Ucraniana não parou de atacá-los nessa rota. Eu estava o exército número 51. E parte desse exército ele estava sendo concentrado também em uma localidade com algumas edificações mais a retaguarda, porque não foi todo o exército, né? Foi parte dele, era uma coluna grande, mas ficou talvez uma coluna parecida em quantidade, e a Ucrânia aí identificou da onde estavam saindo a concentração deles e atacaram também via aérea essas posições russas concentradas ali do exército número 51. Acha-se que praticamente 80% do exército russo de número 51 foi esmagado. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês
Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. É importante compartilhar, porque assim mais pessoas vão ter chance de ver a verdade. Eu conto com vocês. Recomendem o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.